a todos. Vamos iniciar. A gente vai sem microfone mesmo, para a gente ser aqui algo mais íntimo nosso, para a gente poder conhecer um pouquinho mais um ao outro. Vou iniciar lendo um texto aqui, que é assim, lá em Isaías 66, fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então a gente está aqui nessa oportunidade de conhecer a Deus, de nos enchermos da palavra, e da gente entender que o favor de Deus está à frente, Deus olha para quem se estremece diante da palavra de Deus, quem tem o espírito contrito, tem o espírito abatido, ele não despreza, e aquele que treme, que se estremece diante da palavra dele, é nesse que há o seu favor, Deus favorece a esses, Então isso é um projeto nosso daqui da Igreja Sal da Terra de Águas Claras, que é promovido pelo curso Fundamentos da Fé, Nós sempre procuramos trazer mais aprofundamento da palavra, entendermos mais sobre isso. Temos um curso que é constante, Nós temos essa proposta de ser constante e nós temos aqui para oferecer, para todos entender que a palavra de Deus é o que há de melhor, na igreja, o que há de mais especial, que a gente entende que é algo que transforma as vidas, E hoje nós temos a oportunidade de desfrutarmos aqui da presença de Cláudio, que veio de Goiânia, especialmente para cá. Ele já falou uma vez para nós aqui, nós gostamos tanto, convidamos ele prontamente se atendeu, veio para cá. Então, obrigado, Cláudio, a gente se sente agradecido. Nós também nos ouviremos hoje o Rodrigo, que também é professor aqui, é membro da igreja, está sempre aqui com a palavra cada dia mais aguçada, a respeito do que nós podemos aprender da palavra de Deus. Eu só gostaria de ter uma palavra de oração antes da gente iniciar, antes de chamar os nossos colegas palestrantes. Mas se tiver, feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai, Senhor, nós temos gratidão no coração, Pai, porque a Tua palavra nos alcançou, Senhor. O Teu amor veio a nós, mesmo nós não merecemos, ó Pai. O Senhor nos amou, veio até nós, se corporificou para nos salvar, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, prestando um culto, Senhor, porque nós respondemos ao que o Senhor já colocou em nós e que reconhecemos o que o Senhor fez em nós. Pai, conduz essa palavra que o Senhor tem para nós, que a gente aprenda e que os corações aqui, Pai, seja terra fértil, em nome de Jesus, amém. Chamaram o Cláudio aqui para a mesa, também o Rodrigo também, para participar aqui. A dinâmica vai ser assim: nós vamos ouvir primeiramente o Cláudio, ele autor desse livro. Nós temos aqui para ver esse Em Conexão, o Antigo Testamento para uma Nova Geração. Nós temos também aqui mais esses dois livros do Rodrigo, que é o Manual Alimentar do Direito Hebraico, e Julgamento de Jesus Cristo, os aspectos históricos e jurídicos. Então a gente vê que nós teremos aqui uma noite bem profícua, eles entendem, eu só estou aqui de bicão, eu vou mais aprender, eu estou aqui para aprender. E a gente vai sortear esses 3 livros. Eu preciso que vocês coloquem o nomezinho de vocês aqui, tá? E passe para a gente fazer um sorteio. Passa para mim, por favor, que aí no fim da palestra a gente vai fazer o sorteio desses 3 livros
Então coloque aqui o nomezinho para a gente. Esse nosso tema é um tema sobre o Antigo Testamento muito mal compreendido, né? Muito pouco estudado, né? Até mesmo nós, né? Quando a gente foi fazer o arte aqui, eu mandei para o Rodrigo, né? O Velho Testamento, ele falou: Calil, fica melhor antigo. Beleza, a gente vai aprendendo, né? Sempre, né? Porque a gente estuda muito pouco a respeito disso, né? Na verdade, acaba tendo um estigma errado a respeito disso, de tender a chegar ao absurdo de pensar que existem dois deuses, né? Um do Velho Testamento e um do Novo, ou que Deus mudou. Então, hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre esse assunto. E a palavra está com o Cláudio, fique à vontade para nós aprender. Pode ficar à vontade, ficar em pé, pode. Boa noite. Então, antes de mais nada, privilégio para mim estar aqui com vocês novamente, estar aqui com amigos antigos, queridos. Estou surpreso de estar aqui no sábado, 7 horas da noite, em dezembro, restante de gente aqui, vai falar sobre o Antigo Testamento. Surpresíssimo. É verdade. Pensei que ia ter umas 10 pessoas aqui estourando. Gente, eu não sei quando a mensagem do Evangelho chegou a cada um de vocês, quando essa mensagem impactou vocês, no momento da vida de vocês, mas eu me lembro bem quando isso aconteceu comigo, há mais de 30 anos atrás, como que a gente, essa turma impactada pelo Evangelho, andava com a Bíblia e lia a Bíblia. Acho interessante como é que essas coisas mudaram de uns tempos para cá, né? Como é que nós deixamos de ser um povo do livro. Eu me lembro, minha mãe, está com o 82 anos, minha mãe, perdi meu pai muito cedo, minha mãe sempre me apoiou de maneira muito tranquila, em absolutamente tudo lá. Só duas coisas que eu fiz mexeram profundamente com ela. Um dia que eu cheguei em casa com uma moto, que o meu carro tinha sido roubado, era mais fácil comprar uma moto, era mais barato, mexeu demais com ela. Mas teve um negócio que mexeu muito mais. Um dia que eu cheguei com uma Bíblia em casa, aquilo para ela não é possível, você vai ser desse povo da Bíblia a partir de agora. Eu já não faz diferença nenhuma mais, né? Você não tem nenhum tipo de impacto mais, porque nesses 35 anos, o Brasil se transformou num país cristão, nominalmente falando. Em especial, o Brasil se tornou um país evangélico, o que não significa dizer que a gente esteja lendo a Bíblia. São coisas muito diferentes. Eu não tenho nenhuma intenção aqui, preparei algumas coisas, não sei se a gente vai chegar ao final, não tenho nenhuma intenção aqui de tentar passar pelo Antigo Testamento, não é isso. Sair de Goiânia com um objetivo: incentivar a vocês, incentivar a mim mesmo a ler a Bíblia. É esse a minha provocação, é esse o meu objetivo aqui com vocês. Vou tocar em alguns pontos nesse aspecto, um aspecto mais no sentido de um incentivo, mais no sentido de um apelo, uma exortação do Espírito Santo para cada um de nós, de se deixar ler pela Bíblia. Quase todo mundo que pensa na palavra religião de uma forma geral, pensa na palavra religião como religar, né? Quase todo mundo raciocina dessa forma. Mas na verdade, essa não é a única possibilidade. A palavra religião também pode ser relegere, pode ser reler. Nós estamos terminando o ano, vou deixar esse convite para vocês. Vou começar assim e vou terminar assim. Se organizem para reler a Bíblia. Muito provavelmente, vocês já leram. Mas vou incentivar vocês. O ano começa daqui a pouco. Releiam aquilo que Paulo fez assim que ele teve um encontro profundo com Jesus. Não sei se vocês sabem disso, ele se afastou por 3 anos. Às vezes a gente acha que o ministério de Paulo foi do dia para a noite, mas na verdade foram muitos anos até ele aparecer como Paulo, dos quais 3 desses muitos anos foi no deserto da Arábia, relendo, relegere, religião, refazendo uma leitura de tudo aquilo que ele conhecia bem, o Antigo Testamento, que na verdade era a Bíblia que Jesus tinha,
né? É da Bíblia que os apóstolos tinham, é da Bíblia que todos aqueles ali tinham. Então, vou conversar com vocês algumas coisas aqui. Eu pedi para não usar o microfone exatamente para a gente ficar próximo, exatamente para não criar uma coisa assim com cara de palestra, e para ficar algo que vocês possam interromper à vontade. Então, se alguma coisa aí te incomodar, se alguma coisa não ficar clara, se você concordar com alguma coisa ou divergir de alguma coisa, fique à vontade. Não tem nenhuma intenção, não passa pela minha cabeça em hipótese alguma que a gente não vá pensar juntos a respeito da verdade. Não vem trazer a verdade. Venho aqui pensar, refletir a respeito da verdade junto com vocês. Para a gente começar, então acho que não vai dar para vocês lerem, acho que não dá para enxergar, né? Não. Seguinte, eu vou ler, bem simples. Tem um escritor que eu gosto muito, incentivo vocês, chama Philip Yancey, na verdade é um jornalista. Ele diz assim, olha, todos os cristãos têm algo comum, creem que o Antigo Testamento não basta por si só. Concorda? Isso é algo que a gente tem muita facilidade, né? O Antigo Testamento não basta por si só, porque para nós o que completaria o Antigo Testamento? Jesus. O novo, né? Jesus. Beleza. Até aí tudo bem, só que ele termina essa frase de um jeito que eu acho muito interessante. Ele diz assim, concordo. Só que, ele falando, eu estou cada vez mais convencido de que o Novo Testamento também não basta por si só. Olha só. Interessante isso. Porque é bem provável que a maioria de nós deve ter ouvido assim, nossa, tem dificuldade com o Antigo Testamento? Não tem problema não. É o novo, fica com o novo, as cartas dos evangelhos, começa por João. Vocês já citaram essa história? Vai começar a ler a Bíblia, começa por João. Eu nunca entendi esse negócio, todo mundo estudar, porque para mim, um dos livros mais difíceis da Bíblia é João. Eu acho engraçado as pessoas incentivarem assim. Pelo Espírito Santo fala, né? Então não é problema. Mas interessante isso. Primeira parte vocês concordaram. E a segunda vocês concordam? De que o Novo Testamento não basta por si só. É que a gente já se habituou com algumas expressões, a gente não percebe mais que elas são próprias do Antigo Testamento. Por exemplo, sem querer, a gente tem uma noção do Antigo Testamento quando, por exemplo, a gente diz assim, lembram de João Batista? João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez adulto, ele olha para Jesus e diz o quê? Lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso só tem significado se eu tiver minimamente uma noção do Antigo Testamento. Entende o que eu digo? Só um judeu naqueles dias podia entender o que João Batista estava falando. Um romano tinha a menor noção do que ele estava falando. Um grego, por mais conhecimento que tivesse, por mais que tivesse Aristóteles, Platão e Aristóteles, tinha a menor noção disso. Cordeiro de Deus, pecado. Entende o que eu digo? Então, querendo ou não, a gente tem uma formação judaica cristã, todos nós. Só que seria mais interessante se nós prestássemos mais atenção no sentido do Antigo Testamento. E é isso a minha provocação com vocês e o meu incentivo para esse aspecto de que vocês possam, a partir, junto comigo, a partir do ano que vem, reler. E aí eu queria deixar essa lembrança com vocês. Vocês devem se lembrar. Jesus diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei dos profetas. Lembram disso? Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Vamos explicar isso bem, porque isso é uma porta de entrada importante para a gente reler o Antigo Testamento. Quando Jesus usa essa expressão, a lei ou os profetas, ele está falando do Antigo Testamento. Que nós chamamos de Antigo Testamento. Ok? O judeu não vai chamar a Torá de antiga. Entende o que eu digo? Como é que um judeu, em especial o judeu do primeiro século, faz referência ao que nós chamamos de Antigo Testamento? A lei dos profetas. Entende o que eu digo? Às vezes também fala a lei, os profetas e os salmos. Por salmos inclui toda a parte da literatura, vamos dizer assim, poética, salmos, provérbios, eclesiásticos, tá? Mas a maneira como o judeu se referia ao que nós chamamos de Antigo Testamento é a lei e os profetas. Então, olha só, eu não vim
abolir o Antigo Testamento. Eu vim, o que estava? Cumprir. E aí eu queria destacar com vocês aqui o seguinte: essas expressões não são o que parecem. Quando a gente pensa na expressão abolir, na nossa cabeça vem, por exemplo, a abolição da escravatura, né? A palavra grega utilizada ali no sentido de abolir eu não vim demolir uma construção. A melhor palavra ali talvez não fosse abolir, talvez fosse demolir. Então a ideia ali, não sei se vocês conseguem entender o que eu vou dizer, muito do Novo e do Antigo Testamento tem a ver com alegorias do dia a dia das pessoas, e muitas delas vão passar pelo mundo agrícola e vão passar pelas construções. Então ali a ideia é a seguinte: Jesus está dizendo, o Antigo Testamento é um prédio, é uma construção, é uma edificação. Eu não vim derrubar, eu vim cumprir. E aí agora a palavra cumprir também é importante. Cumprir não é no sentido de fazer, é no sentido de preencher. A palavra cumprir ali é plerô, de onde vem para nós a palavra plenitude. Entendeu? Então, vamos lá, vou pegar desde o início. O que é a lei dos profetas? O Antigo Testamento. O que Jesus diz a respeito do Antigo Testamento? Eu não vim derrubar essa estrutura, não vim derrubar esse prédio. O que eu vim fazer? Encher, tornar pleno. Entende? É esse a provocação que eu quero deixar com vocês aqui. Quando a gente olhar para o Antigo Testamento, principalmente buscando olhar com os olhos de Jesus, nós vamos olhar uma construção que não foi demolida. Uma construção que agora ganha alma, ela ganha profundidade, ela ganha plenitude. É esse o ponto aí. Então aqui, queria conversar algumas coisas com vocês, que talvez a gente não perceba. Eu não vou fazer uma separação aqui entre o Antigo e o Novo Testamento, porque em toda honestidade, para mim, não tem Antigo e Novo Testamento. O que a gente tem são as Escrituras, ok? Então, presta bem atenção nessa frase, que algumas pessoas não gostam muito. Tem um cara, um judeu convertido, um judeu chamado judeu messiânico, Davi Stern. Ele fez uma tradução do Novo Testamento para os judeus. Interessante isso, é um Novo Testamento judaico. Vocês conhecem? Sugiro a vocês, um livro bem legal. Bem de presente do Gilmar. Do Gilmar? Conhece então, né? Ele propositadamente, à medida que ele vai trazendo o Novo Testamento, ele vai deixando algumas expressões lá que são muito tranquilas para os judeus e a gente foi obrigado a traduzir e a gente foi perdendo. Por exemplo, olha, eu gosto muito disso, gosto de pensar desse exemplo. Lembram daquele caso da mulher que chega por trás de Jesus e toca, segundo a nossa tradução, na borda da veste? Né? Muito bem, aí a gente continua a história é riquíssima. Aquela mulher viveu uma hemorragia há muito tempo, muito bem. A borda da veste para nós é a borda. Para o judeu, não é a borda da veste que está ali, é uma expressão hebraica. Sabem aquelas franjas que os judeus têm? O que aquela mulher tocou foi na franja da roupa de Jesus, que não faz o menor sentido para a gente, continua não fazendo lógica nenhuma, né? Aquelas franjas vêm lá do Antigo Testamento, elas são feitas de um algodão branco com linha azul. O azul era uma cor raríssima. Quem dera a gente tivesse uma situação como essa aqui, né? A gente tem aqui tudo colorido lá, todo mundo usava basicamente uma única cor. Quando José ganha uma túnica, aquilo era algo que saltava aos olhos, porque a cor era diferente. Só os reis que tinham cores diferentes nas roupas. Então, quando o judeu tinha um filactério aqui, uma franjazinha branca com azul, ele olhava para o azul e tinha na memória o amor de Deus pela vida dele. Entende? Forte isso, né? Muito rico. Era um ícone. Era um ícone. Era um ícone, era algo que trazia a memória, era um símbolo. Símbolo é sempre algo importante. Os símbolos dizem mais do que muitas palavras. Se a gente sair daqui com algumas imagens, essas imagens dizem mais do que todas as frases. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando, daqui a pouco eu volto nisso. Imagino que todos vocês tenham em mente aí como é que deve ser um átomo, porque todo mundo deve ter estudado, todo mundo deve ter feito ensino médio, deve lembrar como é que é um átomo, ou não?
Estou exigindo muito de vocês. Lembram que um átomo tem um núcleo feito por prótons e nêutrons? Lembram disso? E ao redor desse núcleo tem um monte de elétrons circulando. Lembram disso? Quem é que viu isso? Isso que eu vi. Isso nunca foi visto por ninguém. Entende? Não tem microscópio que permita enxergar esse tipo de coisa. Alguém, na verdade 2 pessoas, um cara chamado Rutherford, outro cara chamado Bohr, juntaram e criaram um símbolo, criaram um modelo. A partir disso, que não corresponde à realidade, a gente começa a trabalhar em química e física e estabelece várias coisas importantes. Então, estabelece um símbolo, estabelece um modelo e a partir do modelo faz um monte de coisa. Todas as ciências são assim. A psicologia tem vários símbolos, todas as ciências, de uma forma geral. Então, os símbolos são importantes. Então, o símbolo daquele cordão branco com a linha azul trazia a memória daquele povo com o amor de Deus por aquele povo. Fazia aquele povo se lembrar sempre que Deus é bom, algo que a gente nunca pode perder. E se a gente tiver alguma dúvida de que Deus é bom, a vida se perde. Mas vamos voltar. Essa trançazinha é chamada de tzitzi dentro da língua hebraica. Então, quando aquela mulher toca o tzitzi de Jesus, aquela mulher viu o que ninguém viu. Porque havia uma profecia lá no livro de Malaquias, de que no dia em que o Messias viesse, quem tocasse no tzitzi, quem tocasse na franja da veste do Messias, seria curado de todas as suas doenças. Então aquela mulher simplesmente chegou lá e encostou a mão de Jesus. Aquela mulher viu que ninguém estava vendo. Entende? Como é que a gente fica sabendo dessas coisas? A gente precisa entender que nós estamos dentro de um universo judaico. Nós não estamos no universo do leste europeu, nós não estamos no universo do Brasil, do Nordeste brasileiro, nós estamos no universo judaico do primeiro século, extremamente ligado ao mundo oriental, que é diferente, muito diferente do mundo ocidental. Se a gente não prestar atenção nessas coisas, a gente perde muito. Então nós temos que estar atentos a essas questões, o Novo e o Antigo Testamento. As duas questões são fundamentais. Então é importante a gente destacar isso. E aí, aquilo que Pedro diz, queria deixar isso com vocês. Depois, quem quiser olhar, depois eu faço a apresentação para vocês, que as letras estão pequenas. Quando Pedro fala a respeito das cartas de Paulo que circulavam no primeiro século, ele diz assim: quando as pessoas querem deturpar mesmo. Fazem isso com as cartas de Paulo e fazem isso com todas as demais, conseguem ler? Escrituras. Porque para Pedro, as cartas de Paulo eram a Escritura. Assim como Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Entenderam? Nós é que separamos, nós é que fizemos essa distinção entre o que é Antigo e o que é Novo Testamento. E aí, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. O livro de Apocalipse é um livro difícil? Ou não? Vocês leem Apocalipse? Vamos ser honestos, é difícil, cara. É difícil, lógico que é. Por que é difícil? Porque depende muito da compreensão da cultura do pai. Não é por outra razão. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Conhece Monteiro Lobato? Claro. Lembra do Monteiro Lobato? Sítio de Capão Amarelo? Tudo bem. Lembra do Saci Pererê? Da Mula Sem Cabeça? Imagine, só tenta imaginar. Imagine você tentando explicar o Monteiro Lobato para alguém que viveu 1000 anos antes da gente, na época da Idade Média, por exemplo, 500 anos antes da gente. Entendeu o que eu digo? Monteiro Lobato é um ícone daquilo que, do gênero literário no Brasil chamado de literatura fantástica. Assim como C.S. Lewis, já leram as Crônicas de Nárnia? Literatura fantástica. Aquilo dali existe. Aquilo dali alguém algum dia tocou? Não. Aquilo são símbolos. Ok? No caso do Monteiro Lobato, símbolos associados à nossa cultura. No caso do C.S. Lewis, símbolos associados à cultura nórdica, assim como Tolkien. No caso do Apocalipse, literatura fantástica, associada a quem? Aos judeus. Em especial, os judeus do primeiro século, que carregavam séculos de cultura anterior. Entendeu o que eu digo?
Por exemplo, você consegue imaginar um unicórnio? Um cavalo com um chifrezinho? Todo mundo já viu, né? Faz para as crianças então. Agora, se eu falasse isso para um judeu do primeiro século, eu falasse assim, imagina um unicórnio, um fauno. Ela fala assim, você está doido? Imagina um rapazinho negro, uma perna só, um gorrozinho vermelho. Ela fala, o que esse cara está falando? Agora, para nós, o difícil é o seguinte, consegue imaginar uma besta com 7 cabeças? Isso para nós é difícil. Isso faz parte da cultura deles. Entende? Então, Apocalipse é difícil porque ele tem muito a ver com a cultura judaica. E aqueles desenhos todos, aqueles símbolos todos estão ligados àquele povo. Por exemplo, para aquele povo o chifre tinha um simbolismo enorme. Para nós também. Nada a ver. Concorda? Chifre para aquela turma lá era símbolo de poder. Então eu falo assim, ó, o Gilmar tem um chifre enorme. Você falar isso hoje, ai da Fernanda, já viu um negócio desse. Totalmente diferente, porque são símbolos que vão mudando de época para época. Vocês já viram filmes em que tem lá um rei que tem um capacete com chifres? Aquilo é símbolo de poder, aquele cara tem poder. Então quando a gente vê chifres em Apocalipse, são chifres que estão ligados ao Antigo Testamento, são símbolos de poder. Minha provocação com vocês é essa: olhem para isso, mas tirem o caráter mítico do negócio. Entendam que é um caráter místico. Tem um caráter de mistério nisso daí, mas não de mitológico. Entendem a diferença? Vamos conversar um pouco a respeito disso. E se você puder, seria muito legal se você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 12. Dá uma olhada junto comigo aqui nesse texto. Vai me dando ideia do tempo. Tá. Acharam? Apocalipse 12. Ó, já tem. Sabe o que me incomoda na mente de papel? A gente marca ele no papel. E aí a marca fica lá. E aí a sensação que eu tenho é que o texto tende a nos dizer sempre a mesma coisa. Você marcou só aquele lugar. E aqui a gente marca e desmarca. É uma grande vantagem. Mas é que ela apareceu no céu um sinal extraordinário. Estão acompanhando aí? Acompanha junto comigo, que é fundamental você tentar formar essa imagem na sua cabeça. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Que sinal? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ok? Gente, difícil demais, né? Você consegue imaginar uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés? Difícil, né? Mas era o que João, lá na ilha de Patmos, sozinho, tinha para descrever. Ó, o jeito que eu tenho para descrever é assim, é essa imagem que eu imagino. O que eu vi foi isso. Agora, como é que eu escrevo isso? Vou escrever com o que eu sei. Ele escreveu. Muito bem. Presta atenção nos personagens dessa visão. A mulher estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu do céu um outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, para deixar bem claro que ele tem poder, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Olha para mim um minutinho. Quais são os personagens que a gente tem nessa visão aqui de João? Quais são literalmente as personagens mesmo que tem aí nesse primeiro instante? O filho, a mulher e um dragão. Concorda? O filho ainda não nasceu, mas está lá, né? Tanto que o dragão está pronto para devorar. Tem uma mulher e um filho. Quem são? São símbolos. O filho, a mulher e o dragão são símbolos. O texto vai dizer para a gente. Nós não precisamos imaginar, nós não precisamos buscar toda uma literatura que vai dizer quando é que o mundo acaba. Não. Aliás, diga-se de passagem, Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo. Sabiam disso? Apocalipse tem a ver com
tirar o véu dos olhos. A palavra Apocalipse é desvendar, tirar o véu. Não tem nada a ver com escatologia, que é o fim do mundo. São coisas bem diferentes. O que o Apocalipse faz é mostrar pra gente que tem algo mais que os olhos não enxergam. Isso, revelação, Apocalipse, tirar o véu. Muito bem, acompanha comigo, versículo 5. A mulher deu à luz um homem. Esse homem governará todas as nações com cetro de ferro. Ferro é símbolo de justiça. Seu filho foi arrebatado, símbolo de justiça a partir da cultura do Antigo Testamento. Okay? Seu filho foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Então aparece um outro personagem aqui agora. Qual? Deus. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. O que são 1260 dias? Não faço a menor ideia. Houve uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Miguel, todo mundo sabe, pensando na cultura judaica, quem é Miguel? Um anjo. Não, beleza. Esses não foram, versículo 8, suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. Quem é o dragão? O dragão, grande dragão, foi lançado fora. Versículo 9, quem é o dragão? Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, a mulher, o dragão nós já sabemos quem é. Quem que falta para a gente saber quem é? Faltam quais os outros personagens? A mulher e o filho. O filho, difícil da gente saber. Quem é que está à destra de Deus, com um cetro de justiça, reinando sobre todos os mundos? Jesus. Agora falta a mulher. Quem é a mulher? Essa é uma pergunta interessante. Quem é essa mulher? O que vocês acham? Quem seria essa mulher, considerando que o dragão é o diabo, considerando que o filho dessa mulher é Jesus? Quem é a mulher? Pode ser Maria? Pode ser Maria. É uma possibilidade. Pode ser a igreja? Concordo? Pode ser Eva? Pode. Porque Eva recebeu essa promessa, que ela daria à luz a um descendente que faria exatamente isso com o diabo. Essa mulher pode ser Israel, a nação grávida do Messias. Foi levada para o deserto. Entenderam? Veja que isso tem tudo a ver com a história que a gente conhece no Antigo Testamento. Nós não podemos dissociar as duas coisas. Nem Apocalipse, nem Mateus, a gente consegue compreender em profundidade, de forma a nos abençoar, sem a gente ter claro a profundidade em relação ao Antigo Testamento. As duas coisas são indissociáveis. Entenderam? Não dá para a gente separar as duas coisas. Vou continuar em Apocalipse com vocês. Dá uma olhada comigo em Apocalipse capítulo 1. Vai lá no Apocalipse capítulo 1, na minha opinião, uma das coisas que eu mais gosto. E aí, de novo, vou precisar da sua imaginação junto comigo. Acharam? Como a gente comentou agora há pouco, a primeira palavra que está aí qual que é? Revelação. Exatamente, Apocalipse, palavra grega é essa. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho, muito bem, assim por diante. Aí olha só, pula por favor, lá no versículo 9. Eu, João, acharam? Tranquilo? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino da perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Senhor, achei-me no dia do Senhor, provavelmente um domingo, dia do Senhor, no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro
que você vê e envia a essas 7 igrejas. Gente, olha que coisa engraçada. João ouviu uma voz forte. Para dar para a gente a noção do que era uma voz forte, ele diz uma voz forte como de trombeta. A gente não vai falar isso nunca, né? Hoje nós falaríamos isso. Se a gente quiser dar um exemplo de um som alto, o que será que a gente vai dar aqui? Um caminhão, sei lá, né? Um trovão, enfim, alguma coisa assim. Ele achou que deveria expressar a voz forte que ele ouviu uma trombeta. Tudo bem. No dia do Senhor, ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro e envie a essas 7 igrejas. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Então, olha para mim aqui um minutinho. Tenta imaginar isso. Está lá João. João está num transe. João está no espírito. Ele literalmente está tendo uma visão. Nessa visão, ele ouve uma voz muito forte por trás dele. Ok? Aí ele se vira para ver quem é que fala com ele. Ok? Aí olha só o que ele diz para a gente. Voltando, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um homem, ou semelhante a uma figura humana, ou semelhante a um ser humano, semelhante a um filho do homem, dependendo da sua versão aí, tanto faz. Então, olha para mim aqui de novo. Estão enxergando a cena? Escutou uma voz forte, virou para ver quem falava com ele. Aí ele vê esses candelabros. Conhecem candelabros? Todo mundo? Aquelas hastes metálicas, colocavam velas lá em cima, né? Ou então lamparinas. Aí ele olhou e viu 7 candelabros. Tem uma figura que parece um ser humano entre esses candelabros. Tá joia? É o que João está contando para a gente. Está tentando contar com as palavras que ele tem. Como é que era essa figura? Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Estranho, né? Cinturão de ouro, é porque o cinto para nós hoje é aqui na cintura, que a gente usa calça. Naquela época, as roupas eram uma única peça, o cinturão ficava no peito. De novo, nada a ver com a nossa cultura. Ele está tentando descrever essa pessoa que ele está enxergando. Agora, olha que coisa interessante. Sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Consegue imaginar essa cena? Difícil, né? Consegue imaginar a cena? João escuta uma voz forte, olha para trás, uma pessoa entre os candelabros. Aí essa pessoa tem um cabelo diferente, uma roupa diferente, um cinto de ouro. Estranho, né? E o olho ainda por cima é como se fossem chamas, né? Muito bem. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. O texto também vai contar para a gente o que são essas 7 estrelas, são as igrejas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Dentro da cultura judaica, o que seria uma espada afiada de 2 gumes? O que sai da boca dessa figura que está aí? A palavra. A palavra, que inclusive inclui a Torá, a lei. Concordam? A palavra não é simbolizada na cultura judaica por uma espada afiada que corta dos 2 lados? Muito bem. A sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Gente, olha que coisa. Você imagina olhar para uma pessoa que parece um ser humano, mas o rosto dele é como olhar para o sol. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Quem é essa figura? É Jesus. Alguma dúvida? Não, né? Mas se tiver, é só continuar o texto aí. Quem é que João está vendo? Jesus. Mas de um jeito que nós não estamos acostumados. Porque como é que a gente pensa em Jesus? Como a gente lê os evangelhos. Concorda? Só que Jesus, como o próprio texto diz, é o primeiro e o último. Ele é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. E quando ele esteve passando por aqui durante 30 e poucos anos, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão desse rosto que brilha como um dia de sol. Ele abriu mão de ser Deus. A expressão que Paulo usa em Filipenses é: ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que importasse. Simplesmente abriu mão e entrou aqui, de um jeito que os nossos olhos pudessem contemplar,
de um jeito que a sua voz pudesse ser ouvida, não fosse uma voz de trombeiro. De um jeito que a gente pudesse olhar para o rosto dele, de um jeito que a gente pudesse ver o olhar dele. Entende o que eu digo? Mas isso durante alguns anos. Na eternidade, não é assim que ele se apresenta. Entende o que eu digo? E aí, eu quero fazer algumas provocações com vocês, e até agora nada de Velho Testamento. Vamos ver um pouquinho então. Falando um pouquinho a respeito do Antigo Testamento. Há uma crença forte entre todos da cultura judaica cristã de uma forma geral, de que é impossível ver a Deus. Vocês concordam? Por exemplo, se a gente for olhar para o que Paulo diz, Deus habita em luz inacessível, ninguém viu nem pode ver. Está lá em Timóteo. Segundo João, ninguém jamais viu a Deus, tanto no Evangelho quanto nas cartas. Ninguém jamais viu a Deus. Então, vou fazer uma pergunta boba aqui. É possível ver a Deus? Porque se alguém vê, cai como morto. E foi o que aconteceu agora com João. Ok? Essa cena de João aconteceu com alguns profetas também. É o caso de Ezequiel, é o caso de Daniel. Essa é uma cena que não é nova. Ela é nova para quem simplesmente lê o Novo Testamento, mas quem participa das Escrituras de uma forma geral não é bem assim. Agora olha só, quando Moisés pediu para ver a face de Deus, a resposta que ele ouviu foi: ninguém poderá viver e continuar vivo. Lembram disso? Muito bem, só que eu quero brincar um pouco aqui. Será que isso é verdade mesmo? Será que é impossível ver a Deus? O Pai. Deus, o Pai. Olha só, vamos pensar aqui com vocês. Olha lá em Gênesis, é um texto que todo mundo conhece. O texto de Gênesis diz assim: ó, o Senhor apareceu a Abraão. Beleza? Não te ouvi, Paulo. Vamos lembrar. Lembra lá daquele texto, quando, lá em Gênesis 12, quando Abraão ouve um chamado. O texto diz para a gente assim, ó, o Senhor apareceu a Abraão. Ok? Quem é que apareceu para Abraão? Segundo o texto? Pô, mas ele não pode ser visto. É aí que está. O verbo que está ali, o verbo hebraico que está ali, não é uma voz. Ele não ouviu, ele viu. Mas as coisas não estão. Não é só isso, não. Vou piorar as coisas. Isso se repete várias vezes. Lá no capítulo 15, Abraão, numa visão. Capítulo 17, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu. Mas espera aí, vê ou não vê? E aí eu vou piorar. Dá uma olhada comigo aqui nesse quadro. O que isso vem à cabeça de vocês? Dá para enxergar o quadro? Dá para enxergar qual que é a ideia ali? Isso, exatamente, o sacrifício de Isaac. Caravaggio fazendo. Ali de uma outra forma, um judeu, Jordan mais recente, também a mesma coisa. Aqui, de um pintor que eu gosto muito, que é o Chagall. Mesma coisa, representando a mesma coisa. E aqui o Rembrandt, holandês. Muito bem. Nos três exemplos aí, que personagens a gente tem? O anjo, o Abraão e o Isaac. Em todos eles, quem é o Abraão lá? De barba, né? Mais velho, sem sombra de dúvida, né? O Isaac, o menino. E o anjo? Aquele lá de asa, né? E sempre tem asa, né? Concorda? Sim. Olha só. Beleza. Então agora vamos comigo lá para o texto, lá para esse texto, Gênesis 22. Pega comigo, por favor. Fundamental. E aí, por isso, nós vamos de Apocalipse para Gênesis, porque são as Escrituras. Gente, olha com muito cuidado, e essa é a minha provocação aqui com vocês. Reler. Nós vamos reler. Vocês conhecem esse texto? Esse texto do sacrifício de Abraão, 22. Conhece o texto? Muitas vezes. Ou não? Alguém nunca viu esse texto? É um texto conhecido, não é? Concorda? Então tá. Só que agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos
reler. Tá joia? Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá lá para a região de Moriá, lugar específico, Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Olha para mim aqui. Novidade? Nenhuma novidade. Texto conhecido, né? Tá. Então vamos pular o texto conhecido, vou pular para o versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque, colocou sobre a lenha, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Versículo 11, agora preciso muito da sua atenção. Mas apareceu um anjo. Olha o texto. Mas um anjo do Senhor é o que está aí. Não é. Olha direitinho. Mas o anjo do Senhor. Aí fala assim, mas que frescura, um ou é a mesma coisa? É. Vamos continuar o texto. Chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse, que está no seu texto, o anjo. É isso? Continua. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Por quê? Porque não me negou. Então quem é que está aí falando com Abraão? O Senhor. Que aqui nós estamos usando a expressão o anjo do Senhor. Não é um anjo, não é Miguel. Ok? Seu único filho. Muito bem. Continua comigo. Versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu e disse: olha o que o anjo vai dizer. Juro por mim mesmo. Declara. Então quem é que está aí falando com Abraão? O Senhor. É aí que está. Não vamos entrar nesse detalhe que ele não é tão simples. Esse detalhe eu quero trabalhar um pouco, porque realmente ele não é óbvio. Mas o que eu queria deixar claro: Abraão está vendo alguém? Ou ele está ouvindo uma voz? Ele está vendo alguém. Ok? Quem é? O texto diz. Quem é que ele está vendo? Isso, é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor e é também o Senhor. Não é o que está aí no versículo 16? Juro por mim mesmo, declara o Senhor. E lá atrás foi o Senhor que falou: olha, não me negue o seu filho. Foi o Senhor que falou. Então tem alguém aparecendo aí para Abraão. E esse alguém tem uma fé semelhante a uma figura humana, da expressão o anjo. Vamos trabalhar isso daqui a pouquinho. E aí ele repete: seja certo, abençoarei, farei seus descendentes numerosos, do céu, beleza, tudo bem. Eu queria deixar claro: o que a gente tem aí é Abraão vendo uma pessoa. Ele não tem dúvida. Ele não está ouvindo uma voz do céu. Ok? Mas vou piorar as coisas. Já vou voltar nisso. Vai no capítulo 18. Volta comigo, por favor, no capítulo 18. Pois é, mas a asa é nossa. Eu pus de propósito lá. Por quê? Porque aquelas imagens todas, elas são tiradas dos pintores do nosso inconsciente. O nosso inconsciente tem aquelas imagens lá. Vocês concordam? O que os pintores fazem é traduzir aquilo que passa pela nossa cabeça. É importante a gente entender isso. Capítulo 18, acharam? Tranquilo? O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Mamre. Então aí me ajuda. Quem que apareceu para Abraão? O Senhor. Uma voz? É uma voz? Ou é o Senhor? Mas é possível ou não é possível ver o Senhor? E aí? Vamos continuar. Quando ele estava sentado à entrada da tenda na hora mais quente do dia, para deixar bem claro, olha, não é uma visão, tem hora marcada. Vamos continuar. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens. Ok? Entendeu? Vocês estão entendendo a minha provocação com vocês? Esse é um texto conhecido. Então o que eu estou fazendo? Estou chamando todos nós a reler com outros olhos.
buscando do Espírito Santo uma nova leitura, que nos abençoe, que nos dê outros horizontes. Entenderam? Esses textos são conhecidos demais, só que a gente não lê com honestidade, não lê como se o texto lesse. Entendem o que eu digo? Vamos continuar. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E aí, o que Abraão disse? O que Abraão disse? Meu Senhor. Olha para mim aqui um minutinho. Vocês estão conseguindo imaginar a cena? Olha só, meio-dia, Abraão estava na tenda dele. Aí ele levanta o olho e vê 3 homens. Ele não tem dúvida, ele corre, porque ele sabia quem era. Ele corre, se dobra, embora fossem 3, ele se dobra e diz para um, singular: meu Senhor. Se for possível, se não for incomodar, fica aqui, faz essa refeição comigo hoje. Abraão conhecia com quem é que ele estava falando. Ele viu de longe, correu até lá e sabia quem era, embora fossem 3, né? Reconheceu, porque Abraão via. Entende? Não era uma visão, não era um sonho, ele não estava em transe. Até poderia, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com alguns dos profetas, mas não é o caso. Aqui agora Abraão está tendo um contato com uma pessoa, por isso que o texto começa dizendo que ele viu 3 homens. 2, a gente já sabe na continuação do texto, 2 são anjos que vão descer para Sodoma e Gomorra, ok? E o Senhor continua lá, e continua um bate-papo, continua uma conversa, ok? E aí, essa expressão, o anjo do Senhor, ela vai aparecer várias vezes, em vários momentos no Antigo Testamento. Vai aparecer para Isaac, vai aparecer para Jacó, vai aparecer para os pais de Sansão, vai aparecer para o próprio Gideão, vai aparecer para Ezequiel, sempre nesse formato de uma figura humana, sempre, de ponta a ponta. E aí, gente, quem é essa figura? Essa é a pergunta. Esse é o. Quem é que Abraão estava vendo? Quem é que teve com Agar? E quem é esse tal o anjo do Senhor? Teve no deserto com Agar. Quem é que apareceu para Salomão? Deixa eu ajudar vocês. Num determinado dia, Jesus estava numa discussão calorosa com os judeus. E aí ele disse para os judeus dizem para ele que eram filhos de Abraão. E aí Jesus fala assim: não é bem assim não. Como assim? Não, filho de Abraão. Então, ele falou: olha, eu mostro para vocês. Abraão me viu um dia. Quando ele me viu, ele se alegrou. Os judeus olharam e falaram assim: você está doido? Você não tem nem 50 anos e vai dizendo, você está dizendo que viu Abraão? Aí Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eu vou repetir. Jesus diz o seguinte: Abraão me viu um dia. E os judeus ficaram doidos. Como? Te viu um dia. Então eu vou repetir a pergunta para facilitar as coisas. Quem é que estava com Abraão? Jesus. Esse o anjo do Senhor, essa figura humana que abre mão da sua glória, abriu mão da sua glória no ano 1 da nossa história. Abriu mão da sua glória, mas não foi a única. Jesus passou pela história várias vezes. Às vezes abrindo mão da sua glória, às vezes não, como no caso de Moisés. Porque quem está na sarça conversando com Moisés não é a sarça, é o anjo do Senhor. E aí, se vocês quiserem olhar no texto, está lá em Êxodo 3, é o anjo do Senhor, é o Senhor, é Deus, no mesmo texto. Então quem é que está conversando com Moisés? Jesus. É Jesus. É Jesus que está à frente do povo, passando pelo Mar Vermelho, usando a expressão o anjo do Senhor. É Jesus. Porque Jesus, voltando ao Apocalipse, é o primeiro e o último. Ele é de eternidade a eternidade. E aí, gente, olha a força do texto que a gente viu quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. E aí ele ouve de Deus o seguinte: vai lá para a região do Moriá. O que era a região do Moriá?
É uma região que, mais ou menos, uns 1000 e poucos anos depois, é ocupada por um povo chamado Jebuseu. Os Jebuseus resolvem construir uma cidade, nessa mesma região. Essa cidade recebeu fortificações. Aí, bem mais adiante na história, aparece um rei na história desse povo que olhou para essa cidade e falou assim: vou tomar essa cidade, vou fazer dessa cidade a minha capital, Davi. Essa cidade tem nome, Jerusalém. Então olha só, aquele que é de eternidade a eternidade, estava olhando para o sacrifício de Isaac e estava dizendo assim: pode parar, vai haver um outro sacrifício. De quem? Dele mesmo. Entenderam a profundidade? Porque isso é eterno. O que a gente vê no ano 1 da nossa história é simplesmente uma explosão visual aos nossos olhos daquilo que na verdade aconteceu na eternidade. Porque o Cordeiro de Deus foi morto quando? Antes da fundação do mundo. O que a gente vê na cruz, no Calvário, é a explosão visual na história daquilo que acontece na eternidade, que Jesus é. E Jesus não é no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Jesus simplesmente é o Filho, o unigênito, aquele que veio trazer para nós o seguinte: acorda, vocês também são filhos. Eu sou o unigênito, mas eu vou fazer o seguinte: vou me transformar em primogênito, para que a partir de agora o meu pai tenha muitos outros filhos. Entendem? Gente, isso está onde? A gente acha que isso é do Novo Testamento. No Antigo Testamento, sempre Israel é chamado de filho. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, ele vai conversar com o faraó, e aí ele fala para o faraó: olha, Deus mandou te dizer o seguinte: Israel é meu primeiro filho. Então dá licença que meu primeiro filho vai sair daqui. Entende? E assim a gente pode procurar sempre, em vários lugares, em vários. Deixa eu lembrar aqui com vocês uma outra situação muito rica, vocês devem conhecer. Lembram quando Isaías entra no templo e tem uma visão? Abre lá, vale a pena, Isaías 6, dá uma olhadinha, vale a pena. O anjo toca a boca dele. 5 minutos, tá, Jorge? Oi? O anjo toca com brasa. Isso, eu te interrompi, você ia falando um negócio um pouquinho. Aqui lá em Monte Moriá é onde Salomão construiu o templo. Isso, exatamente. Onde construiu o templo, onde está a cidade de Jerusalém, onde está o Calvário. Exatamente aquele lugar. Não foi à toa, não foi desproposital. Mas, Cláudio, a aliança que Deus fez com o povo no Primeiro Testamento, com o povo, que é o Paulozinho fala, na prática, no Novo Testamento é diferente. Então a eternidade para Deus pode ser essa visão que você colocou, mas para a gente que a gente se torna filho pertencente ao reino, não judeu messiânico, a partir de Jesus na terra. Então é uma aliança diferente. É uma aliança diferente. Aliança é diferente. Há uma diferença. Há uma diferença. A gente faz. É a mesma história. Toco nesse ponto com você. Deixa eu só aproveitar Isaías e eu volto nesse ponto que a gente termina nesse lugar. Lembram desse encontro aí? Acharam Isaías 6? No ano em que o rei Uzias morreu, olha, tem data. Eu vi quem? O Senhor. Como assim viu o Senhor se ninguém vê? Se vê, morre. Entendeu? Eu vi o Senhor num alto e exaltado trono. A aba da sua veste enchia todo o templo. E assim a gente pode continuar e tal. Beleza, depois vocês olhem isso com calma, embora todo mundo saiba muito bem desse texto aqui. O fato é o seguinte, depois leia João 12. Jesus diz, João diz, que Isaías viu a Jesus em toda a sua glória. Quem é que Isaías está vendo? Jesus. Pois olha, João capítulo 12. Assim como o primeiro texto de Jesus falando que viu Abraão, tem João capítulo 8. Olha lá. O objetivo é esse, reler. Mas aí, voltando à sua questão.
Deixa eu fazer uma pergunta antes de partir para tentar responder. Quando a gente pensa em evangelho, o que vem à cabeça da gente? Boas novas, né? Concorda? Tranquilo, né? Isso surge quando? Evangelho surge quando? Essa expressão evangelho, boas novas, ela surge quando? No Novo Testamento, beleza? Então tá, joia. Aí olha só, evangelho não é uma palavra cristã. Evangelho, boas novas, boas notícias, era uma palavra bem comum ali no reino romano, no Império Romano. Salvistas. Quando o Império Romano destruía um povo, chegava lá para os romanos e falava assim: olha, trouxe para vocês o Evangelho, trouxe para vocês boas notícias. Um povo que poderia vir aqui e acabar com a paz de vocês, nós acabamos de destruir. E o imperador que fez isso tinha um nome, era o Filho de Deus. Aí olha só, o Evangelho de Marcos é escrito para romanos, e ele começa assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Exatamente a expressão que eles usavam para César. Inclusive há uma inscrição ainda numa pedra a respeito das todas as coisas que César Augusto fez, começando desse jeito: Evangelho de César Augusto, o Filho de Deus. Exatamente como Marcos começa o Evangelho dele, porque Marcos escreve para romanos. Embora seja muito parecido, Lucas escreve para gregos, Mateus escreve para judeus. Embora seja muito parecido, os objetivos são bem distintos. Mas vamos voltar na palavra evangelho. Evangelho, então, surge com o Novo Testamento. Evangelho, então, são boas novas. Tudo bem? Agora, dá uma olhada comigo para a gente terminar em Gálatas, capítulo 3. O livro de Gálatas, ou melhor dizendo, a carta de Gálatas, vai conversar muito a respeito do Evangelho. Aí Gálatas diz assim, 3:6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Olha que coisa. Olha que coisa. Então as boas novas foram anunciadas por Deus primeiro a Abraão. Quais são as boas novas? O que é o Evangelho de Cristo? Não é o Evangelho dos romanos. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Israel, assim como nós, assim como todos que estão aqui, recebeu um Evangelho, que é o de abençoar. Abraão e nós não estamos mais atrás da bênção. O Evangelho é de quem descobriu quem é Jesus, porque Ele mesmo abriu os nossos olhos e mostrou. E agora, como nós sabemos quem é Jesus, nós agora abençoamos. Agora nós sabemos quem é a ressurreição e a vida. Nós agora, mais do que ninguém, sabemos quem é o pão que desceu do céu. Nós mais do que ninguém, sabemos quem é o verdadeiro bom pastor. Nós sabemos. Então nós já fomos abençoados. E agora a gente evangeliza. De que jeito? Abençoados. Assim como Abraão, nós agora somos abençoadores. Perceba? Isso não tem nada a ver com o antigo novo. Isso é eterno. Isso é... Sim, esse é o ponto. Bom, eu tinha separado algumas coisas, mas não tinha a menor intenção de chegar até o fim. Está ótimo onde a gente está aqui. Vocês querem fazer algum comentário? Querem divergir, discordar?
Tranquilo? Tá, então fica com vocês aqui. Então, a gente vai continuar, mas antes a gente vai fazer uma pausa para a gente, quem quiser ir ao banheiro, vamos ter um coffee break aqui, vamos servir mais algo bem gostoso aqui para nós. No intervalo de 10 minutos, 10, 15 minutos, nós retornamos aqui para a segunda fase e depois nós também teremos um período para perguntas e respostas, então pode anotar, fique à vontade, se quiser me passar, temos uns papeizinhos ali no canto para a gente anotar as perguntas e passar para a gente esse período de perguntas e respostas. Fique à vontade.